Olá pessoal, tudo bem? Uma seguidora aqui, ela mandou um vídeo falando sobre a eletroestimulação muscular e ela perguntou o que que eu acho disso, então eu vou dar aqui a minha opinião. Bem, a eletroestimulação muscular, o que que eles vendem? Eles vendem um programa de treino, um método de treino de 20 minutos, e eles prometem que ele equivale a 3 horas de treinamento sem pesos. Mas até onde isso é verdade e até onde isso é mentira? Bem, esse método ele faz com que os seus músculos eles contraiam sem o comando do sistema nervoso central, né? E por que que o músculo contrai? É porque é gerado um impulso nervoso na medula espinhal, no encéfalo, no seu cérebro, e esse impulso ele promove alterações elétricas que levam à despolarização da fibra muscular. Aí você tem o processo de contração. Então, seria muito útil esse tipo de processo em pessoas que têm algum tipo de limitação de movimento, né? Pessoas que, por exemplo, deficientes, né? Pessoas que têm lesão medular, ou pessoas que têm atrofia, que é o caso, por exemplo, de alguns cadeirantes, né? Então, mas em pessoas que não têm essa necessidade, isso não é necessário, pois a gente sabe que as respostas fisiológicas do treinamento, com pesos ou mesmo com o peso do corpo, elas são suficientes para você gerar adaptações, tá? Então, gente, ah, vamos falar a respeito das pessoas saudáveis, né? O treino para pessoas saudáveis, que é o que ele parece que ele se propõe a fazer, né? O treino com pessoas saudáveis, tá? O que que a propaganda promete, né? Então, tonificação muscular, redução da gordura corporal, celulite e flacidez, aumento da capacidade dos treinos de alta performance, melhora na função, aptidão, resistência e estética corporal, equilíbrio do sistema muscular e economia de tempo. Também tem uma redução das dores nas costas, estímulo da produção de colágeno. Tá? Então, gente, isso aqui é uma das coisas que esse método ele promete, tá? Mas todos esses benefícios, tá? Você pode fazer um excelente treino voltado para hipertrofia, para emagrecimento, para você melhorar a sua saúde de maneira geral em 20 minutos. Por exemplo, tem um método chamado método Tabata, que é um método do HIIT, que ele tem uma duração de 4 minutos, tá? Você pode fazer esse tipo de treinamento, você pode fazer um treino para hipertrofia, pode fazer um treino para reduzir gordura corporal, enfim, tá? E você pode ter excelentes resultados sem o auxílio desse tipo de equipamento, tá bom? Então, gente, esse tipo de programa ele não equivale a 3 horas, tá? De maneira alguma, tá? Porque ele entra na questão da intensidade, tá? E a intensidade, a gente precisa entender o seguinte, né? Se o exercício, nem o músculo ele consegue ficar contraindo ali por 20 minutos, tá? Porque você tem ali um processo metabólico. Se o músculo ele não parar de contrair, tá? Ele tem um tempo, né? O que o músculo ele consegue ele se manter uma contração máxima por um tempo, né? Então, 10 segundos em pessoas muito treinadas, 20 segundos, às vezes um pouco mais, mas um estímulo, por exemplo, anaeróbico, ele dura aí 2 minutos, tá? Então, esse tipo de conceito, isso é mentira, tá? Esse tipo de propaganda é mentirosa, tá bom? Ah, o músculo, se ele não entrar em fadiga, ele parar, ele se lesiona, tá? Porque você tem mecanismos na fibra muscular, tá? Você tem os fusos musculares, os órgãos tendíneos de Golgi, né? São dois mecanismos, né, que controlam tensão e controlam também contração muscular, que eles são responsáveis justamente por parar a musculatura nesse tipo de situação,
tá? No caso de contração máxima e quando ele entra em fadiga, ele vê que não vai aguentar, é um mecanismo de proteção do corpo, ele vai e para, tá bom? Então, gente, já existe, por exemplo, casos relatados de rabdomiólise, tá? Em pessoas que fizeram esse tipo de programa de treinamento. Então, é quando você entra proteína, conteúdo proteico na corrente sanguínea e isso afeta o rim. Isso é um problema de saúde muito grave. As pessoas precisam ser internadas num caso desse, muitas vezes precisa fazer até hemodiálise, né? Então, é necessário, tá, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tem estudo mostrando isso, inclusive no Brasil. Gente que colocou esse colete, fez treino ali intenso, coloca intensidade e se deu muito mal, tá bom? Esse tipo de treino também ele pode afetar, tá? Esse tipo de estímulo ele pode afetar, tá, outros sistemas, tá, do corpo, como o sistema endócrino, tá? Então tem estudos, por exemplo, em animais, tá, que mostra que quando você faz eletroestimulação, você desregula, tá, o eixo, tá, o eixo do cérebro com o adrenal e você tem danos em órgãos como, por exemplo, o testículo, tá? O sistema nervoso ele pode ficar confuso, tá? Em suma, gente, tá bom? Ele pode ficar confuso porque se você coloca uma eletroestimulação, ele pode ficar confuso ali porque ele fala, pô, não sou eu que estou produzindo, tá, essa contração muscular, então, poxa, como é que fica, né? Então ele está ali produzindo contração muscular, não é o cérebro que está produzindo de maneira voluntária, tá? Então, esse aí é um dos riscos, tá? Então, tem estudos deles, né, apoiando a eletroestimulação, mostrando que foi feito em idosos e mostrou melhora em pessoas idosas. Porém, a comparação é entre fazer exercício com eletroestimulação e nada. Tá? Você ficar totalmente sedentário e você fazer algum exercício com eletroestimulação. Claro que você vai ter alguma melhora, algum efeito. A pessoa está totalmente sedentária, ela não faz nenhum tipo de atividade física e você dá para ela um programa de exercício com esse tipo de parafernália, né? Então, algum resultado ela vai ter sim, mas é o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é ela treinar normal, fazer o tempo que ela tem, fazer exercício no tempo que ela tem, tá? De acordo com a prescrição de um profissional, tá bom? E os ganhos, tá, em relação a esse tipo de treinamento, de massa muscular, de redução de percentual de gordura, de emagrecimento, não tem estudo comprovando isso. Tá? Então eles prometem uma mentira, tá? Porque você pode até ter um ganho sim, mas não é por causa, tá, da eletroestimulação em si, tá? E, claro, né, com o treinamento que você faz com pesos e com diversos outros métodos, musculação, funcional, você vai ter resultados sim, você vai ter bons resultados, tá? Porque o profissional ele vai manipular as variáveis de treinamento, de intensidade, de volume, da maneira personalizada e correta para você. Tá bom, gente? Então, espero que eu tenha elucidado alguma coisa, trazido alguma informação útil, tá bom? Mas a decisão, claro, né, é de cada um, né? Se ela vai fazer esse programa de treino, se vai utilizar esse método ou não, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom!